Oi, oi! E aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui do É Sério Podcast. Eu já peço a você que, se você não segue o meu canal, você está perdendo conteúdo de qualidade, tá bom? Aproveita agora, se inscreve, dá o seu joinha. Tem muitos episódios interessantes, com certeza vai ter um que você vai gostar bastante e vai querer compartilhar, inclusive, tá bom? Ativa as notificações para que o YouTube possa mostrar para você sempre que eu postar um episódio novo. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube, estamos no Deezer e também no Spotify, onde você pode ouvir e pode assistir aos nossos episódios. E toda semana eu sempre trago um assunto interessante. O de hoje é para lá de interessante, é uma área que eu sou apaixonada. Eu costumo dizer que se eu não tivesse feito jornalismo, eu teria feito arquitetura. Eu tenho o prazer de receber aqui no É Sério o arquiteto Alan Gaia. Oi, Alan. Oi, Fabiola. Tudo jóia? Tudo certo? Obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui Imagina, é um prazer comigo, estar aqui com você. bater um papinho, porque, primeira coisa, dizer que eu sou fã do seu trabalho Oh, e coisa de boa. muito tempo atrás. É Sempre que recíproco. eu tô, sempre que possível, eu tô ali olhando suas redes sociais. E que bom que existem as redes hoje, né, para a gente É, ficar mais perto de quem a gente gosta do trabalho também. exatamente. É um meio bem interessante, né, para a gente estar próximo ao que a gente gosta de curtir, de consumir. As redes sociais, elas têm esse poder legal, né? A gente já trabalha há um tempão, enfim, eu já tenho quase 20 anos de profissão e eu vi a mudança que existiu na forma como a gente se comunica, né? Uhum. Você também passou por diversas fases, eu também acompanhei essas Bom. diversas fases. E o mais importante é que sempre está na atualidade, né? A gente sempre está naquilo que é o do momento. Isso é bem legal. É um prazer imenso estar aqui com você, viu? Vamos lá as perguntinhas. Todas, aquelas que Aquela que você eu. quiser. Por que arquitetura? O que é que te encantou nessa área? Olha, eu já ouvi alguns colegas meus falarem, responderem a mesma coisa que eu vou responder hoje, mas não em entrevistas, às vezes eu conversando com eles. E eu pensava que a minha história fosse super diferente, quando na verdade ela parece com a de alguns amigos meus, arquitetos também. Eu costumo dizer que eu já nasci arquiteto. E tem algumas histórias que comprovam isso. Não sei se meus amigos vão ter as mesmas histórias que eu. Mas eu lembro que quando eu era criança, minha brincadeira era construir plantas baixas. Tipo, eu brincava no quintal, em algum lugar que tivesse barro no chão, e eu fazia as divisórias da casa no chão, e ali brincava com meus carros, os meus bonecos e tal. E tem um episódio interessante da minha adolescência que a minha mãe fala que queria reformar o meu quarto. Hum. E aí ela chegou e disse: Meu filho, eu quero reformar o seu quarto e tal. Aí eu, mãe, fiz um desenho lá. Eu acho que eu devia ter uns 10 anos Já isso. como você queria, né? E aí eu desenhei para ela e entreguei a ela e ela levou lá para o marceneiro e o marceneiro executou. Então eu acho que desde os 10 anos que eu já tenho o meu primeiro projeto. E ela conta essa história. Ela é prova viva de que a minha história é verdade. Então a arquitetura eu já nasci sendo arquiteto. Você tem uma arquiteto, a gente tem uma visão espacial diferenciada, uma imaginação que vai além, a gente consegue projetar dentro da cabeça e colocar aquilo no papel e hoje nos softwares que existem. Então, a arquitetura não foi uma escolha, foi uma questão que veio comigo já, tá no meu DNA, na minha, acho que espiritualidade em geral, assim, eu já nasci como arquiteto. Teus grandes ídolos, assim, nessa área. Quem você se inspira, quem você acha, esse cara é 10, adoro o trabalho dele. Olha, eu me considero um arquiteto um tanto quanto eclético, assim, a linha que eu sigo, ela não é uma linha, ela não é linear, assim, eu costumo dizer. Eu tenho um traço que as pessoas identificam esse meu traço, eu sei que eu tenho esse traço, mas eu consigo ir para vários lados, assim.
Eu ouço muito o meu cliente, eu busco muito ouvir o meu cliente, porque eu sempre falo para ele que uma das coisas mais importantes para mim é que ele fique feliz ao entrar no que eu projetei para ele e ele lembre de mim com carinho e não com raiva, né? Essa é a minha diretriz principal dentro do meu escritório. Então, eu não tenho nenhum ídolo. Hum. Assim, por exemplo, eu gosto desde o projeto que o Sig Bergamin faz de interiores, que é super maximalista, super rebuscado, mas vou lá para Roberto Migoto e curto também o que ele faz. Vou lá para arquitetonicamente falando assim, tem desde internacionais, com aqueles prédios absurdos que tem vários nomes, para o Bernardes no Brasil, Márcio Kugan, o Isai, enfim, a gente sai buscando diversas referências profissionais que a gente tem um monte, inclusive em Alagoas também, meus amigos são muito bons no que eles fazem, eu curto muito todos, assim, uma grande maioria eu curto bastante, então eu não tenho um ídolo, eu tenho belas referências para poder seguir, assim, para poder curtir e ter como referência. Eu comentava aqui com o Alan que na época da GNT tinha um programa voltado para a arquitetura se chamava Casa Brasileira. E ali era uma oportunidade que a gente tinha de conhecer os grandes nomes em nível nacional. Ele citou aqui Bernardes, o escritório do Bernardes. Tem também Jacobsen, que já vai aí numa terceira geração. Eu conheci projetos paisagísticos da Marie, da Isabel Duprat, também gostei muito. E, nossa, eu comecei a me encantar cada vez mais por arquitetura por conta daqueles programas. E a minha vontade, uma coisa que eu ainda não realizei, vou contar aqui para você, é de ter um programa voltado só para arquitetura no estilo do Casa Brasileira, porque, como você falou, hoje a gente tem profissionais incríveis aqui em Alagoas, e o quão seria interessante mostrar, né, todos esses projetos num programa. Olha que Pois você bacana. faça esse programa, porque é muito interessante. Tem muita coisa linda. Muita coisa. E eu noto assim que o Nordeste ele está muito em evidência por Sim. conta da questão turística sempre, mas hoje a gente tem empreendimentos no Nordeste que o público consumidor termina sendo o pessoal do Sul, Sudeste. Então a arquitetura nordestina em si ela tem se destacado consideravelmente, as nossas texturas, os nossos tons. Então, o seu programa tem tudo para ser um Opa, sucesso. vou pensar nessa ideia. Não pegue a minha ideia. Faça logo, Pois é. porque é bem interessante. A gente tem muito material para mostrar, sabe? E voltando o pontozinho que a gente falou logo no início da nossa conversa, o YouTube, por exemplo, hoje é o que eu consumo muito para ver. E a gente tem YouTube é o mundo, então eu tenho o Brasil lá, eu tenho vários projetos do mundo inteiro que eu fico todas as vezes que eu preciso pesquisar, eu costumo fazer esteira assistindo o YouTube na academia mesmo, lá na academia que eu malho. E aí lá tem a esteira com a tela imensa, eu fico lá assistindo, meus colegas todos aqui já dizem, ela vai assistir o que hoje? A gente sempre tem um conteúdo legal para assistir e passa rápido, e o YouTube é muito E forte. vocês são uma mente muito criativa. Eu costumo É, dizer que é um investimento melhor que a gente faz no arquiteto. Porque você imagina, você receber uma sala, só a sala, as paredes lá, tudo branco, e de repente diz, olha, eu gosto desse estilo assim, tarará, não sei o quê, e de repente joga essa ideia para vocês, e vocês vêm com um projeto que muda completamente o ambiente. Eu vou começar a mostrar aqui, Gerson, alguns dos seus projetos, né, para a gente começar a debater aqui. Você vai me dizendo qual foi a inspiração. Olha que bacana. Eu acho lindo quando você tem essa integração, essa ilha, a qualidade dos móveis, assim, as cores, tudo está ornando. então, esse é um projeto, eu trouxe outras fotos desse projeto também, eu trouxe, salvo engano, 4 projetos para mostrar as tipologias que a gente trabalha no escritório, porque a gente trabalha desde projeto de interiores, que é esse daqui, a gente trabalha com projetos residenciais de casa também, mas a gente tem feito muitos projetos comerciais e muitos projetos de hotelaria, foram os projetos que eu trouxe. Esse projeto é um apartamento que eu curto muito ele,
Essa é a parte da cozinha, e nessa parte aqui na frente tem uma porta painel que ela abre e integra com a sala toda, né? Essa cliente, ela queria tudo muito claro. Ela gosta dos tons mais claros. E aí eu disse a ela, só vamos tomar cuidado só para não ser tão claro assim, porque pode ficar meio sem vida. E aí eu fui colocando um tom de madeira mais claro, texturas brancas com relevo, o mármore, enfim, eu fui pontuando dentro daquilo que a cliente curtia, porque eu acho que o papel da gente é esse, sabe? Colocar em execução aquele desejo que o cliente tem e que muitas vezes ele não sabe como fazê-lo, né? Nós somos o profissional que vamos conseguir fazer isso, mas eu ouço muito o cliente para que a gente faça isso. Às vezes o cliente ele pensa que gosta muito de algo, ele pensa que gosta muito de algo e aos poucos a gente vai mostrando que aquele algo não é tão extremo. Que se a gente colocar uma pitadazinha ali de alguma coisa diferenciada, Vai mesclando, vai, né? vai fazer com que ele curta bastante. Bom, vamos ver a próxima aí, Gerson. Esse é o hotel que eu falei, Nossa, que lindo. é lá em Maragogi. A gente entregou esse hotel faz um ano e alguma coisa. Tem uma coisa meio grega, assim, é uma inspiração meio grega É, nesse ele, lugar. ele tem essa pegada, na verdade, existe o modernismo, né, Sim. volumétrico na fachada, e aí para criar algo mais, com alguns detalhes, a gente fez esses arcos, que também eles não são só arcos, eles estão em outras posições, mostrando um pouco o movimento do mar, referências em geral. Mas ele é todo branco, então já tem arcos, e branco já tem essa pegada da arquitetura litorânea de Santorini, de Mykonos, que tem muito branco, lá na Grécia, e termina tendo essa pegada interessante. Aí. Essa é a recepção desse hotel. É um hotel high ticket, são poucas suítes, o prédio mostrou isso, então é uma recepção mais intimista, né? Tá bem clara, mas ela é toda fechada, então o cliente entra já de uma forma mais preservado, enfim, é mais voltado para um público high ticket. Aqui é uma casa, né? A construção, essa casa fica no alto, num terreno maravilhoso, é o último Imagino terreno que do a condomínio. bordazinha dela aqui já fique meio infinita. Ela é. Aqui existe um declive daqui para baixo de 14 metros. Então, a vista, porque não sei se eu trouxe foto que mostra, mas é a vista de Maceió inteira. Essa casa é bem interessante. É aquele estilo que a gente estava comentando aqui, por exemplo, do Bernardes, do Arthur Bernardes, o escritório dele lá, ele gosta também dessa coisa assim, meio Reta, né? reta. Eu acho isso tão bacana. Eu acho que você tem uma visão total. Você imagina todas as suítes, tudo com a vista assim, ó. Todas as suítes aqui em cima. E essa integração aqui, a parte de baixo E também. você consegue ver aqui ao fundo a escadaria de entrada, porque essa casa tem duas fachadas. Uma fachada voltada para a cidade, que só quem vê é quem está dentro da casa, e a outra voltada para o condomínio. E a permeabilidade da casa é bem interessante. Eu abro a parte inferior inteira para os dois lados. Então, ventilação maravilhosa e essa transparência que é bem interessante. Parece que toda a sala está no meio de um jardim. E o vidro, ele ajuda, por exemplo, a claridade, né? Você aproveita a luz do sol ali o dia inteiro. Bom, Eu gosto muito de projetos arquitetônicos que eles abram. Especialmente aqui em Maceió, no Nordeste, a gente tem uma brisa maravilhosa o tempo inteiro e a gente mora num lugar quente. Então, eu sempre prezo por deixar os espaços abertos para aproveitar essa ventilação e deixar o ambiente confortável. imagens. Próximo. Aqui, essa vista. vista, ó. Meu Deus do céu. Me diga, qual é a pessoa em sã consciência vai querer sair de casa para fazer alguma coisa? Não tem como. Que espetáculo, Alan. Uma Que delícia, né? espetáculo. Esse terreno foi um achado do cliente. Perfeito. E é maravilhoso. Maravilhoso Pra mesmo. ficar... Não dá para concorrer com essa vista, né? Pois é, Então, não tenho nem muito o que falar aqui. Não, e assim, até o paisagismo aqui, ele deu aquele toque especial para que a vista realmente fosse valorizada, né? Exato. Você foi muito feliz aí nesse projeto. Obrigado. Belíssimo. Eu curto o resultado, porque é aquele tipo de cliente
que a gente trabalha, o cliente em si, ele vai compreendendo tudo, né? Os processos que a gente tem para fazer com que o cliente entenda como vai ser o projeto que a gente está fazendo para ele, é muito interessante, porque a gente tem todos os recursos hoje. Então, o cliente consegue ver quase 100% disso antes de ele ter sido construído, porque a gente tem os softwares que fazem com que a gente consiga fazer isso. É bem legal. Então, foi um processo interessante e eu gosto muito de ver o resultado, porque eu sei de todas as etapas que o cliente fez lá junto comigo. É gostoso. Belíssimo. A fachada, a Perfeito. mesma fachada. Quem é que vai sair daqui? Me diga. É. Ah, que maravilha. Aqui voltamos para o Pro hotel. O hotel hotel, tem esse rooftop, né? Lá no sétimo pavimento. Aqui é um living lá, E quando a tem um gente fala, bar. por exemplo, do seu projeto de arquitetura, a gente tem que ver, por exemplo, os elementos que você vai compor aquele ambiente. Aqui também ficou lindo. Essa casa, os dois projetos que a gente mostrou até agora, os três, na verdade, ele começou mostrando a cozinha, são projetos mais claros. Eu Uhum. acho que foi uma fase que eu estava fazendo projetos mais claros, ou por coincidência os clientes vieram com essa Também. necessidade, porque tem projetos que a gente usa mais madeira. Muito lindo. Vamos lá, mais um. O que a gente vai agora? Então, Essa é aquela casa, a gente botou para ela, e sim. aqui é a fachada do condomínio, né? É uma casa feita em blocos, é muito legal essa casa. Eu aproveitei o declive do terreno e saí jogando os blocos da casa. Eu gosto muito desse estilo também, que você usa assim, concreto, Aparente, sabe? né? É. Esse concreto aqui ele foi feito a forma de madeira e o engenheiro, o construtor Uhum. foi fazendo o cheio, depois desenformou e fica praticamente uma escultura de concreto. É. É uma arquitetura brutalista, legal. Legal. Ah, gente, vai passando aí. Esse é aquele apartamento da cozinha que eu mostrei no Sim. início. Ali se a cozinha era daqui. Olha, A cozinha está bem aqui atrás, tem o living aqui no meio com a sala de jantar e aqui tem a varanda gourmet com essa vista maravilhosa. Gostoso, né? É um espaço de transição entre o living e a varanda. isso aqui é o quê? São dois puffs. Estarias, pedra, o que É é? pedra, isso aqui é de Uhum. concreto e é uma textura que reveste esse puff. Ele pode ser de madeira também. É assinado pelo Estúdio Bola, é bem legal. E eu imagino que você, como você já está há 20 anos, você também veio acompanhando a questão dos materiais que foram surgindo, né? É, E a variedade de material que você tem hoje para poder oferecer assim. a tecnologia, né? A gente vê a tecnologia construtiva nos móveis hoje, enfim, eles conseguem fazer diversas coisas, os materiais também. A gente tenta fazer uma arquitetura atemporal, mas, enfim, a sua arquitetura tem sua temporalidade, mas isso é muito legal, porque uma arquitetura bem resolvida, feita há 15 anos, por mais datada que ela esteja, ela tem a temporalidade de ter sido muito bem feita, sabe? E o design marca muito isso. Por exemplo, teve uma época que os designers italianos estavam super em evidência, Sarini, Le Corbusier, etc., na mobília, e a gente usava isso, então datou um pouco aquele período, mas são clássicos que ficam lá na casa do cliente o resto da vida. E são móveis bons, bons em que sentido? Não só esteticamente, mas materialmente também, né? Aí você falou essa questão da temporalidade dos móveis. Tem gente que, às vezes, quando vai construir, vai fazer uma modificação disso, olha, eu quero que você mantenha tal coisa, porque aquilo ali tem um valor afetivo. Eu acho que trabalhar com isso de uma maneira sutil ali também é bacana, né? É muito bacana. A gente preza sempre por respeitar a história do cliente, né? Eu fiz um projeto, agora a gente está fazendo um projeto bem interessante de um casal, muito gente boa, e eles tinham muita coisa boa no apartamento deles já. E eu peguei e eu disse, não, gente, a gente não pode desperdiçar essas coisas, vamos colocar no projeto novo, são coisas que faz parte da história de vocês, e vamos colocar isso no nosso projeto, porque é muito interessante. E isso faz com que o projeto, quando ele fique pronto hoje, ele não pareça uma coisa feita agora. Ele ganha essa história, essa vida. Pronto, a gente cria um recém-nascido já com uma vida muito forte, assim, sabe? Eu gosto de respeitar essa história.
Olha, isso aqui também precisa Essa é a de mesa daquela varanda que apareceu agora, porque a cortina tá fechada aqui, essa bancada aqui. elementos aí, você usou vários, viu? Sim, tem um fogo ripado madeirado aqui, até porque era padrão. Esse é o apartamento, ó. Esse é o apartamento. A gente estava na varanda agora. Aí essa parede Fizemos um aqui, tour por ele. essa é a parede aqui. Eu trouxe menos projetos para a gente focar mais nos detalhes. Essa é aquela parede que dentro é a cozinha. Aqui é uma porta que eu abro ela inteira e dentro é aquela cozinha que a gente começou E tá mostrando. muito alto esses sofás assim, né? É, só fazem Ó, em ilha, né, que a gente chama. Esse não é ilha tecido porque ele... também. Perfeito. Olha que legal. É, Muito legal. E, olha, tá tudo lindo aqui aqui. é Jader Almeida, né? Design bem consagrado na atualidade. Muito bacana. Aquela Olha casa, a aí. gente voltou para aquela Ó, casa. e, ó, Essa é a parede fachada linda. É do pra condomínio. condomínio. Então, daqui desce e vai para daquela escadinha lá, né? É, exato. E Esse aqui é, é o hall dos quartos daquele apartamento que a gente estava vendo agora. gente, que bacana. Os espelhos orgânicos. Não Uhum. é? Que lindo. Aí voltou a cozinha. Muito legal. Um apartamento inteiro, né? É, Foi o do cliente zero. ficou bem satisfeito. Foi Esse do cliente a zero. gente está trabalhando com ele agora novamente em um outro projeto Uhum. e ele sempre fica muito... Porque se o cliente voltou, Tem mais é ainda. porque... Não, acho que ainda tem. Tem um de restaurante que eu quero mostrar aqui. Veja se você encontra aí. O Alan, gente, o Alan, ele foi responsável também pela a nova cara ali do Bodega do Sertão, que é um restaurante muito tradicional que a gente tem aqui em Maceió. Muita gente conhece como o restaurante do Bully, gigante. Eu tive a oportunidade de levar alguns amigos meus de Salvador, de São Paulo, do Rio, para lá. Eles ficaram encantados e haja foto, viu? E ele já era um restaurante legal, não só pela culinária. E quando o Alan fez a reforma dele, foi incrível, porque o projeto ficou maravilhoso. O Gerson vai ter que arrumar um jeito de colocar essas fotos aí para a gente. Aí me diz uma coisa, falando em cliente, às vezes eu chego com uma ideia, digo, olha, Alan, eu gosto desses traços mais retos, por exemplo, se fosse uma casa de praia, eu gostaria que tivesse essa parte de concreto, o que que a gente poderia misturar no material? Aí, às vezes, ele se embanana lá com o pensamento dele. É aí que entra o arquiteto para poder dar o direcionamento, né? É, exatamente, essa é a nossa função, né? Como eu falei, o cliente vem com ideias e cabe a gente organizar essas ideias dele. Dizer a ele que tem coisas que dá para encaixar, tem coisas que não dá para encaixar, muitas vezes até por questões técnicas, Sim. e estéticas também. E aí a gente mostra e o cliente vai entendendo, né? A gente vai conversando. Tem coisa que o cliente chega e fala, não, Alan, eu quero isso. Eu disse, tá, vamos arrumar uma forma de colocar isso que você tanto quer e vai norteando. É um processo gostoso porque ele não é um produto feito em escala. Ele é feito para você, ele é detalhado para você. E o gostoso da arquitetura feita dessa forma é isso, né? É o cliente entender que me contratou para fazer o que ele tanto desejava dentro da imaginação dele, de várias coisas, às vezes nada, e a gente conseguiu transformar ali naquele ponto. Na maioria das vezes, o resultado é muito positivo, né? É a nossa função, é sempre estar alertando o cliente sobre as possibilidades de fazer aquilo que ele está solicitando. Uma pergunta que as pessoas, geralmente, a gente conversa muito assim, e nas conversas sempre surge, mas arquiteto é caro. Olha, eu vou dizer para você, não é, e assim, depende do projeto que você quer fazer. E outra, é o melhor investimento da vida. Eu digo isso porque anos atrás eu precisei fazer um projeto do zero, e aí foi me entregue um trabalho muito bacana, e aí eu fico imaginando, digo, meu Deus, quanta criatividade, como é bom a gente poder externar o nosso desejo e aquilo ali voltar em forma de uma sala, uma cozinha, como foram esses projetos que a gente mostrou aqui. Não é caro você ter um arquiteto, fazer um Então, projeto.
Eu acho sempre que é um investimento. A gente hoje está muito ligado à qualidade de vida, né? E o arquiteto, ele é responsável, em boa parte, por fazer a base dessa qualidade de vida do cliente. O que é isso? É a casa que o cliente vai morar, né? Falando de projetos residenciais. Então, a gente é responsável por fazer com que isso aconteça. Tem coisa melhor do que você chegar depois de um dia super cansativo de trabalho e entrar num ambiente que você sabe que ele foi feito para você. Então, não existe essa questão de é caro, é barato. É a disponibilidade que você tem que pensar em ter, em fazer esse investimento. É investimento. A gente investe, as pessoas investem viajando e sabem que aquilo ali faz com que você construa memórias maravilhosas. Contratar um arquiteto é isso, é você saber que você vai construir algo para a sua qualidade de vida, quando é um projeto residencial. Quando é um projeto comercial, você vai oferecer para os seus clientes um espaço mais bem pensado possível. Quando é uma hotelaria, a mesma coisa, o seu hóspede vai ter uma experiência ali. Então, não acho caro, sendo direto com relação à questão orçamentária. A gente tem a parte do planejamento, porque com os documentos que a gente entrega, que são os projetos, junto com engenharia, o cliente vai ter um valor global da sua obra, então ele não vai ter tantas surpresas. Enfim, eu acho que não se fala em caro, se fala em barato, se fala no investimento que cada um quer fazer, assim. Pois é. Ó, achou. Então, a bodega, né? Um projeto super desafiador, porque eu já fiz alguns projetos comerciais, o escritório fez diversos projetos comerciais nos últimos tempos, e a bodega é de um grupo de clientes que já está na carteira do escritório há um tempão, né? Eles são donos do Micali, do Janga e da Bodega do Sertão. A gente já fez o Micali, já fez o Janga, e a Bodega do Sertão foi necessário fazer uma nova sede, né? Um novo local por questões de logística lá do imóvel que eles tinham. E é um projeto que foi, ao contrário dos outros que não existiam, é um projeto que já tem toda uma história. E quando a gente faz um projeto comercial, a gente cria uma persona, né? O restaurante vai ser assim, ele não existe, o briefing é esse, vamos criar ele, a arquitetura faz isso. Aqui não, aqui já existia. Já existia, e os proprietários têm muito apego à história da Bodega do Sertão. E eu tive que, ainda bem que eu já conhecia eles há um tempão, sabia do respeito que tinha e eu tive que respeitar ainda mais a bodega. E aí a gente, enfim, mergulhou nos estudos para poder desenvolver isso. Fizemos tudo, isso tudo foi apresentado em perspectiva. Então, isso aqui é foto já do local, mas a maioria das coisas aqui ela conseguiu visualizar. A Fran, que é a proprietária, uma queridíssima, ela precisava visualizar para entender o que a gente estava fazendo para ela. E aí eles também foram muito generosos ao permitir que a gente deixasse alguns traços Sim. da arquitetura, porque a fachada, ela é uma fachada reta, né? Aqueles blocos que apareceram anteriormente, a gente resolveu fazer uma homenagem ao filé alagoano Eu percebi. com essa trama Uhum. que, enfim, foi invenção lá nossa do escritório. Minha, né? Eu inventei essa história E de fazer permanecer com a característica essa do trama. lugar, E a né? casa, eu disse, não, a gente coloca a casa da bodega, o Bully, que é icônico, faz parte do turismo de Alagoas, todo turista que vem para cá. Eu acho que esse aí foi o primeiro elemento instagramável que a gente teve aqui, foi esse Verdade, bullying, verdade, verdade. E aí a gente fez essa homenagem ao filé alagoano, isso é tijolo. viu? Isso é tijolo batido. Ah, É tijolo que constrói casa. A gente sim. pegou e saiu fazendo essa trama aqui. O pessoal da engenharia super dedicado. Adoro eles sabem disso. Muitas vezes eles ficam dizendo, meu Deus, esses arquitetos tiram cada ideia. Não, ele me xinga, mas adora trabalhar comigo. Esses engenheiros adoram trabalhar comigo. É um casal maravilhoso, o Léo e a Natália. E eles estão sempre. Pronto, aí aqui o espaço Segura aí. interno. Você tem vidraça aqui. Aí o que é que eu vou fazer com a vidraça num restaurante tão rústico? Dele. Aí eu disse, cara, vamos colocar um colorido fazendo homenagem à bandeira de São João, para dar mais aconchego aos espaços, né? Porque
É um restaurante que tem aproximadamente 2.000 metros quadrados de área construída. Ele é muito grande. Aham. E a gente precisava deixar ele aconchegante. Então a gente fez essas estantes de madeira rústica, bem rústica mesmo, até para a Fran colocar o acervo de coisas dela, que ela é uma colecionadora, ela adora ter essas coisas do Nordeste. Daqui Essa esses cerquinha, quem nunca elementos. foi você estava falando do interior lá da Bahia? É, Cara, a gente tem isso nos interiores lá, fazendo as exatamente. cerquinhas das casinhas. Uhum. Enfim, a gente saiu colocando elementos aqui que a gente está acostumado a ver. Eu sou alagoano, sou nordestino, então sei bem os materiais que a gente poderia utilizar aí nesse Perfeito. projeto. Não tive oportunidade ainda de ir nesse novo projeto. Estou esperando a minha mãe voltar aqui em Maceió para poder a gente ir junto, porque não adianta eu ir, aí eu vou, posto as folhas lá. Bibi, por que que eu não fui? Já estava pronto quando eu estava aí. Ela fica perguntando. Não, mãe, eu prometo, quando a senhora chegar aqui, a gente vai juntas para conhecer esse projeto lindo. Volta lá aquela parte dos elementos ali naquela mesinha, porque toda vez que a gente entrava no antigo, na bodega, sempre tinha uma lojinha ali, né? E a gente via muito esses artigos, as pessoas ficam encantadas, principalmente o pessoal do sul do país, É, né? Outros a gente países. continua, eles continuam com a loja, né, que chama Casa Francinete Diniz, que é aquela casa que, tipo, o cliente, ele entra pela varanda da casa e vai para os galpões de fundo, né, enfim, o salão de fundo, que é onde está o restaurante em si, e na saída, aqui tem a lojinha. Lá entrava e saía pela lojinha. Aqui É, não, a lojinha está logo na entrada, mas normalmente as pessoas passam na saída. E tem tudo isso lá para muito vender. bacana, bacana. E é bom porque dá oportunidade, por exemplo, artistas locais, distribuidores aqui da região, eles poderem vender os seus produtos lá, oferecerem lá e se tornarem conhecidos também, né? Eu acho que a proposta é muito, muito disso, assim, regionalizar de verdade a coisa. Porque comida lá é sensacional. É maravilhoso. Tem um arroz lá que eu amo, que é de queijo, que tem um É de queijo queijo de coalho. coalho. É, Meu Deus do muito céu. bom, né? Eu amo, amo. Estou com E saudade. o Vou carne, lá. a carne de sol Só na nata. Ah, nata. meu Deus do É, céu. é, é referência dela. Para quem gosta, olha, buchada, rabada, tudo isso. Isso é bom demais, meu Deus. É Não sei como é muito que tem bom. gente que não gosta. É porque não experimentou o sabor de verdade, que ali tem. E a tapioca que as meninas fazem lá, nossa, ó, já enchi a boca d'água aqui. Mas ficou lindo esse projeto. E a questão das cores também, né? Você Tudo aí foi nosso, né? A gente colocou muito terracota, né? Que é o tom do nosso bar sertão, do também. nosso bar. Só que aí a gente usou um porcelanato que tem no tom de terracota, foi lançado recentemente e Tá foi vendo aí? Já é uma perfeito. novidade de material, né? Até porque é um restaurante de alto fluxo, Sim. são, salvo engano, 350 lugares. Então, imagine quantas pessoas não passam por lá. Então, não dá para colocar um piso que não tenha resistência para isso. A gente se preocupa com essa questão técnica também. E tem que E, pensar em tudo isso, né? Se é um ambiente residencial, é um tipo de material, se é um sim, comercial, se vai sim, passar muita gente, se não vai. sim. A gente tem que pensar nisso completamente, até porque tem normas que a gente tem que seguir. E também tem que pensar na questão da manutenção do cliente, né? Imagina, é um restaurante, no caso desse 350 lugares, ou seja, passam por aí o quê? 1.000 pessoas por dia. Imagine se pisoteado no chão, se não for um piso de alta resistência, que consiga ser lavável, limpo. Tudo isso a gente tem que pensar. Já numa casa, não. A casa é o quê? 5 pessoas por dia circulando na casa, mostra a diferença de uma coisa para outra. Hoje o teu escritório é formado por quantas pessoas? Você e mais quantas pessoas para Então, dar eu esse sou o suporte? proprietário do escritório. A gente hoje tem, salvo engano, 7 colaboradores, são profissionais formados, alguns que se formaram e foram absorvidos pelo escritório. É uma equipe que está comigo, pessoas que estão comigo há, sei lá, eu perco noção assim, do tempo, mas a Manu, que é a coordenadora, a Manu foi estagiária, entrou como colaboradora e agora é coordenadora lá do escritório, coordena tudo, enfim, meu braço direito.
Mas são 7 profissionais comigo para que a gente atenda essa demanda de todos os clientes. E assim como em outras áreas, lá também tem, por exemplo, quem é mais dedicado à parte do design, quem é que sabe mais sobre piso, sobre teto, parede, sobre áreas, assim, determinados materiais, ou todo mundo entende um pouquinho de tudo e vai mesclando aí. A equipe do escritório ela é uma equipe técnica de desenho técnico, né? Sim. Todas as especificidades são desenvolvidas por mim, Uhum. né? Todos os estudos são feitos por mim. Eu sou o arquiteto responsável por aquilo, pelo meu escritório. Então, toda essa parte, como você está falando, pisos, o que vou especificar em cada área, em cada local, em cada material que a gente vai utilizar. Essa equipe, basicamente, eles estão na minha retaguarda para fazer tudo aquilo que a gente manda. Por exemplo, todos os projetos executivos, eles fazem com as especificações que eu passo, os projetos, as apresentações, eles fazem com o que eu mando ser feito. Então, eles estão na minha retaguarda, permitindo que a gente faça tudo, todos esses detalhamentos para o cliente. Basicamente isso. Aí eu digo, quantos projetos hoje estão em andamento lá no teu escritório? Tem ideia, Eu assim? nunca sei quantificar, Porque porque está chegando coisa nova, né? Pedidos sempre. novos. Esse mês passado foi fevereiro. Normalmente os clientes de janeiro e fevereiro eles estão mais planejando, né, o que vão fazer ou não. Aí agora começa a surgir mais projetos Tudo depois novos do carnaval é depois que do carnaval. começa. O povo acorda depois do carnaval. E aí a gente tem desde projetos grandes a projetos menores. Por exemplo, ontem meu escritório fica no D Square, no Uhum, empresarial. E ontem eu peguei e fui fazer visita. A gente está com 3 projetos só no D Square. uhum. Ou seja, que são pequenos projetos de médio e pequeno porte, porque são salas comerciais de 46. Tem um maior que eu acho que é 100 e alguma coisa. Então, só no D Square tem 3. A gente consegue atender uma quantidade razoável de clientes anualmente. Eu sempre fecho o Uhum. meu parâmetro por ano. Mas sempre tem, em média, 10, 15, 20 projetos simultâneos acontecendo, sabe? Fica difícil mensurar porque tem projeto que a gente tem contrato de 4 anos, tem projeto que tem contrato de 1 ano só, que são projetos menores como esses que eu citei agora. Aí Uhum. eu nunca sei quantos projetos tem, mas por ano é uma média bem boa, graças a Deus. Bom, fico feliz. E aí eu pergunto o seguinte, a pessoa chega, tem essa ideia, vocês fazem tipo os médicos fazem a anamnese, vocês fazem aquela entrevista para conhecer o cliente, ver até onde você pode ir, questão financeira, que tipo de material ele gosta. Você tem que estudar tudo, é meio psicólogo também, né? A nossa primeira consulta praticamente é uma consulta de psicologia. Então, a gente senta lá com eles e eu preciso entender ao máximo tudo deles, assim. Se tem pet, se não tem pet, se costuma receber famílias e amigos em casa, se não, se são mais reservados. Toda a parte funcional da casa da pessoa. Por exemplo, você usa micro-ondas ou você gosta de uma air fryer? Uhum. Eu não gosto de nenhum dos dois, você nem come em casa, sabe? A gente tem que entender todos os costumes do cliente, todos, 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 todos. Por exemplo, casal, vocês dormem juntos na mesma hora? Uhum. Um assiste TV, o outro não assiste TV? Vocês acordam de madrugada para ir ao banheiro? Você viaja para como é seu trabalho? Você precisa acordar de madrugada para viajar? Porque tem coisa mais chata do que se acordar de madrugada porque o outro acordou, porque precisa ir trabalhar e tal. Então a gente tem que entender tudo, porque a arquitetura tem artifícios para diminuir os conflitos de fluxo, de atrito, de uso daquele ambiente. Então, Uhum. a gente mergulha na vida da pessoa. Posteriormente, a gente vai para a parte estética, né? Se você gosta de branco, se você gosta de preto, Uhum. do que você gosta, né? Quando é casal, às vezes um gosta de branco, outro gosta Eita, de aí, preto. E aí a gente vai para mesclar ajustando isso. para poder satisfazer quem vai usufruir daquele projeto. Aí é o início do processo. Assim que a gente fecha contrato, é o início do processo que a gente inicia, né? Alan, a gente está vivendo aí uma onda muito grande de tecnologia, as IAs estão dominando todas as áreas.
Um dia desse, uma amiga minha disse: Olha, ninguém vai precisar mais de jornalista, não, porque é só criar um IA. Eu quero uma Fabiola que seja assim, 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 assim. Eu digo: pode criar, só que assim, eu acho que vai faltar a essência, vai faltar a alma que essa tecnologia não vai ter. O mesmo eu visualizo para a questão da medicina, para a questão da arquitetura. Qual é o teu pensamento em relação a isso? Eu penso como você. Pode ser que um dia a máquina venha substituir a gente, mas ela precisa ser muito treinada, porque nós somos muito perfeitos ainda. Nós somos a máquina mais perfeita que existe ainda, né? E eu acho que eu acredito que a gente não vai estar aqui para ver essa máquina, essa outra máquina perfeita surgir. Por mais que você consiga fazer com que a inteligência artificial faça muita coisa, tem algo essencial que ela ainda não consegue fazer, né? É isso que eu estou te falando, de você estar olhando no olho do cliente, entendendo ele, vendo a emoção dele ao ver o seu projeto, ao ver o que você, a leitura que você fez de todas as ideias, de todo o briefing que ele te passou. Eu acho que a inteligência artificial não vai conseguir fazer isso. Eu acho que só o ser humano que tem essa emoção toda para poder gerar emoção no outro dessa forma, sabe? Então eu sou entusiasta da modernidade, da tecnologia, mas eu sei que a gente ainda é dominante com relação a isso aí. Que bom, eu penso do mesmo jeito. E não é porque nós somos profissionais já há muitos anos no mercado, não. É porque cada um tem o seu jeito de se comunicar, de fazer um projeto arquitetônico, de cuidar do outro, no caso dos profissionais de saúde, e tantas outras profissões que tem aí. Eu acho que a máquina, o comando, o prompt que você está dando ali, ele vai demorar um pouquinho para ter essa essência, ter a alma que a gente tem, de fato. Então, eu não acredito que todo mundo vai ser substituído, não. Eu penso dessa maneira. Vou continuar comunicando. Quem quiser criar um clone aí, faça, mas não vai ser igual, eu tenho certeza. Para quem quer fazer arquitetura, qual seria o conselho, a mensagem que você dá para esses estudantes que estão aí nas universidades ou que gostam dessa área, que às vezes ficam com aquela história: tem arquiteto demais, tem isso demais. Eu nunca prestei atenção nessa história, viu? Graças a Deus. Qual conselho você daria? Então, essa história é questão de estudar o mercado, né? Eu Aham. não vou fazer arquitetura porque tem muito arquiteto, não vou fazer Direito. jornalismo porque tem muito jornalista, direito tem um monte de advogado, etc. Eu acho que você tem que primeiro, é difícil falar para jovens isso, né? Porque quando você é muito jovem, enfim, mas você tem que se conhecer para entender o que é que você curte fazer. Sabe, como eu falei, eu nasci arquiteto, eu me identifico como arquiteto. Óbvio que na minha juventude eu pensei em ser outras profissões, tá? Vou ser médico. Tava na cara que eu queria ser médico por uma questão mercadológica, né? E hoje sou muito, muito feliz e realizado com o que eu escolhi fazer. Eu acho que a pessoa tem que pensar em fazer aquilo que você curte. Se você se identifica com a arquitetura, estude, analise, veja se você se vê fazendo aquilo pro resto da sua vida. Se você se vê, se você já se você já se pegou fazendo algo que um arquiteto deve fazer, já é um lado super positivo. É um trabalho maravilhoso, eu curto muito o que eu faço. Eu sempre falo assim, a gente a gente tem uma liberdade de expressão, de fazer, de se desafiar. O pessoal lá no escritório, minha equipe, vive dizendo que tudo que eu faço é diferente, assim, sabe? Porque eu busco inventar. A gente lá tem uma preocupação muito grande com detalhamento, porque eu vivo detalhando coisas. Então, para você aguentar isso durante a sua vida toda, você tem que curtir, você tem que ter a emoção de estar fazendo aquilo. Basicamente é isso. Está pensando em fazer arquitetura? Para, analisa para ver se você gosta, porque eu vou fazer arquitetura porque é glamour, né? Os arquitetos são todos aí badalados e tal, tal, tal. Cara, não é isso. Aquilo ali é o que você só está vendo, porque a nossa coxia, a nossa retaguarda é trabalho como outro trabalho qualquer. Se não existe prazer, você não vai aguentar.
E tá, sabe uma coisa que eu estou sentindo falta de eventos para mostrar os projetos dos nossos arquitetos. A gente teve Casa Coa, e qual foi a última edição do Casa Coa? 2017 17. para 18. Já estava bom de ter de novo, né? É importante, né? A gente tem, Porque às tanta vezes, coisa surgindo nova aí e tal. os lojistas fazem, né, alguma mostra, alguma exposição, alguma vitrine, algum lançamento de um showroom novo, mas mostra grande como a Casa Cor realmente não tem. Ele tem fora de Alagoas, mas aqui a gente Uhum. está sem. Pois é, está na hora de voltar, viu, gente? É uma oportunidade única para ambas as partes, tanto para os profissionais quanto para as empresas que atuam nesse segmento, seja da cortina, da decoração dos sofás, dos materiais, que aqui a gente também tem fábricas de alguns materiais, e para a gente que gosta de apreciar, porque é tanta coisa linda. Aí você fica pensando, como é que eu não tive essa ideia antes? De repente, bota uma bicicleta pendurada ali, só como ficou legal aqui. Lá em casa eu boto todo jeito. Mas por quê? Porque teve um olhar diferenciado, teve um arquiteto ali, um profissional que teve uma visão diferente do que é simples, mas que foi bem bacana. Só para a gente encerrar, você acompanhou o trabalho do José Walter, que foi aqui no interior da Paraíba, Pernambuco, né? Eu vi que a E casa a dele casa foi foi... no Arque dele, né? Pois é, achei Linda. massa. Linda, ele usou, na verdade, eu assisti ele no TikTok, entrei Uhum. no TikTok dele, e fui ver os vídeos que ele mostra a casa de manhã, né? É, Cara, é lindo, é isso que a arquitetura é essência, é é. emoção, sabe? É o que eu falo sempre lá no escritório. Essa semana a gente estava até discutindo com relação eu mostrando lá o que eu precisava, explicando o trajeto que a pessoa vai ter ao entrar naquele projeto que eu estou fazendo, porque é isso que emociona. E foi isso que ele fez, a casa de manhã lá, ele recuou, colocou o tijolinho na parte de baixo para ventilar, ficou branco o muro em cima e fez os recuos dentro, tem aquela essência nordestina gostosa que remete a quem? A mãe dele, né? É. Não adiantava ele chegar lá e fazer uma casa super moderna, que ele sabe fazer isso, Uhum. mas não, ele foi na essência dele, na essência da mãe, e fez o projeto ideal, e ele ganhou por conta disso, Foi. porque a arquitetura é isso, é você ter a essência de fazer, né? A arquitetura não é feita, ela é feita pelo arquiteto para o cliente é a essência daquilo que a gente está fazendo, é a minha diretriz principal lá no meu escritório, sabe? E ali foi a essência, a base principal foi a mãe dele. A mãe dele era Sim. uma costureira, é uma costureira, e ele queria dar o conforto para que ela pudesse continuar exercendo a função dela, fazendo o que ela mais gostava de fazer. E aí, voltando, é o que a IA não vai conseguir. Nunca. Nem se preocupe com Pois essa é. IA, minha gente. Ela é ótima. A gente conhece algumas, né? E a Ajuda, gente ajuda. usa elas sempre que pode, mas nós somos os melhores ainda. As melhores máquinas somos nós ainda. Alan, muito obrigada. Ah, Foi uma obrigado você. conversa Passou ótima. rápido, né? Chame de novo que a gente tem mais conversa depois para falar. Mais projetos bacanas. Esse que você já começou esse ano, depois a gente mostra de novo. Obrigado, parabéns pelo podcast. É sempre bom a gente ter esses meios de comunicação aqui com pessoas tão competentes como você. Voltar a dizer, acompanho o seu trabalho, o tempo que você trabalha praticamente. 6 anos. A gente não fala muita idade assim, né? Pois é, pois é. Só na experiência e no lastro. Mas muito obrigado, parabéns. O projeto super legal. Sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado pelo convite. E E é eu isso. também, estou de Espero que tenham portas abertas. curtido. Não, eu adorei conversar com você. Já estava me devendo essa conversa aqui, porque eu sou fã do seu trabalho. Obrigadão. Um beijo. Gente, olha que episódio maravilhoso. Pois é, compartilha aí, tem muito assunto interessante. E se você quiser, segue o Alan. Eu vou deixar o Instagram dele aí para vocês. E qualquer coisa, vai bater aquele papo com ele, vai colocar a sua ideia, que com certeza vai sair um projeto lindo, maravilhoso, porque isso ele sabe fazer muito bem, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio do É Sério Ponto Podcast. Até lá!